Bem-aventurado aqueles que confiam. Louvados. Aí diz assim, que neles confiam. Misericórdia de mim e ouve a minha oração. Né? O salmista, ele reconhece, né? E pede, ele implora, ele ora a Deus ali e diz, Senhor, ouve a minha oração. Né? É muito bom quando a gente se volta para Deus, quando a gente, né, em primeiro lugar, a gente se volta para Deus, mesmo fraquinho muitas vezes, diretor. Muitas vezes a gente está fraquinho, espiritualmente falando, na caminhada, né? A gente está fraquinho, mas a gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas a gente continua acreditando. A gente continua acreditando que existe um Deus que pode nos resgatar. É por isso que quem conhece, André, quem conhece essa palavra, jamais volta a ser a mesma pessoa. Ainda que fique abatido diante de Deus, ainda que fique muitas vezes cabisbaixo, sem perspectiva, mas Deus no momento certo, Ele levanta, louvado seja o nome do Senhor. Porque essa palavra, ela traz edificação. Porque essa palavra, ela traz ânimo para a nossa vida. Essa palavra, ela modifica a vida do homem ou da mulher. Por isso que o salmista Davi, ele usa essa expressão. O Senhor me deu largueza diante da dificuldade. O Senhor, Ele me deu, né, prosperidade. O Senhor, Ele me deu tudo isso. É isso que acontece. Mas para a gente encerrar aqui a reflexão, porque é que nem eu falei, se eu pudesse eu pregava 1 hora dentro desse texto. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus, Ele nos dá a palavra ao abrir e fechar da nossa boca. É isso que acontece. Algumas pessoas até dizem assim, eu sou pregador. Eu estava agora recentemente, fui pregar a palavra de Deus e antes de iniciar eu falei isso. Quando eu vou pregar a palavra, eu reconheço que de mim, se eu for olhar para minhas fragilidades, se eu for olhar, eu não teria condição de pregar. Mas é Deus que nos dá a palavra. É Deus que nos justifica. É Deus que nos conforta. É Deus que nos abençoa grandemente. É por isso que a gente prega. E eu costumo dizer que tem alguns pregadores até que, por já ser pregador, muitas vezes, confia muito na sua capacidade e confia muito no seu conhecimento. Eu já sou diferente. Por mais que é bem verdade que eu não tenho um conhecimento abrangente. Não tenho teologia, não tenho nada disso. Não tenho um grande conhecimento bíblico. Mas eu costumo dizer quando eu vou pregar, a minha forma de pregar, para mim pregar a palavra, eu não confio. Não é no meu conhecimento. O conhecimento vai ajudar você se expressar, porque é o conhecimento da palavra. Mas em primeiro lugar está a graça de Deus. Se tem a graça de Deus e lê Bíblia, prega. Porque isso faz a diferença. Né? Não adianta você também ler a Bíblia 3, 4, 5 vezes dentro de um ano e não ter a graça. Tem muitas pessoas que lêem muita Bíblia e acaba se perdendo em suas próprias palavras. Lá em Provérbios diz, o homem se perde nas suas próprias palavras. Né? Não é o muito falar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para a gente encerrar aqui a nossa reflexão da palavra de Deus, né, que geralmente é com convidado, mas não foi possível, né, Vanderlin chegar a tempo, até porque os afazeres, né, que são muitos, a gente entende isso, e as pessoas que conhecem, né, o nosso amado Vanderlin de Souza, o pastor Vanderlin sabe do tamanho da sua correria, né, assumindo aí 2 congregações, né, a igreja sede no bairro do Eliseu e a subcongregação, e agora 3, né? 3 congregações e não é fácil. Mas é verdade. Mas para a gente encerrar aqui essa reflexão, olha o que diz o texto, lá no Salmo 4. Depois você que está em casa, você pode mastigar essa palavra. Diz assim, o 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá
quando eu clamar a Ele. Né? Que maravilha esse versículo. O Senhor separou aquele que Ele é querido. É um privilégio aqueles que tomam a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que toma a decisão de buscar a presença de Deus, de deixar as coisas do mundo para buscar a Deus verdadeiramente. Porque tem que ser verdadeiramente. Né? É como a Bíblia diz, buscar o Senhor verdadeiramente, sem fingimento. Tem que ser verdadeiramente.